O jovem que recebeu o diagnóstico de carga viral altíssima sentou-se no banco da congregação como se fosse a primeira vez. Não pela novidade do lugar, mas pela maneira como agora enxergava tudo. Cada irmão que passava, cada sorriso, cada palavra de ânimo dos servos do Senhor lhe parecia um recado direto do céu. Ele não contará a ninguém ainda, nem mesmo aos pais, mas o peso daqueles papéis do laboratório queimava no bolso como brasas. Deus, será que o Senhor ainda me ouve? Pensou, enquanto o coro entoava o hino 44 com uma unção que fazia tremer até as vigas do salão. Naquela noite o servo que presidia a reunião leu Romanos 8, 38, 39 com uma voz tão firme que o jovem sentiu como se aquelas palavras fossem só para ele. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nos poderá separar do amor de Deus. Ele fechou os olhos e as lágrimas escorreram sem controle. Não era medo da doença, não mais. Era o espanto de perceber que mesmo ali, no fundo do poço, Deus não o havia soltado. Um irmão ao lado, sem saber de nada, passou-lhe um lenço e apertou seu ombro. Irmão, a vitória já é nossa em Cristo Jesus. No dia seguinte, ele procurou o servo mais idoso da congregação, um homem que orava com tanta fé que até as crianças paravam para ouvir. Sentados no quintal da casa do servo, sob a sombra de uma mangueira, o jovem desabafou tudo. O exame, o desespero, as noites sem dormir. O velho servo não se alterou. Apenas pegou sua Bíblia, folheou até Tiago 5, 14, 15 e leu em voz alta. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Depois, com as mãos calejadas pelo trabalho e pela oração, ungiu a testa do rapaz e começou a clamar. Pai Celestial, Tu que saraste os leprosos com uma palavra, que purificaste a sangue dos pecados pelo Teu Filho, olha para este Teu servo. Não é a ciência que vamos buscar, não é nos homens que confiamos. É em Ti, Senhor. Remove esta carga, como removeste a lepra de Naamã, como secaste as lágrimas da mulher do fluxo de sangue. Em nome de Jesus, amém. Os dias seguintes foram de uma batalha silenciosa. O jovem continuava indo aos cultos, mas agora cada palavra, cada oração, cada testemunho de cura que ouvia era como um martelo quebrando as cadeias do desânimo. Uma irmã, que há anos lutava contra uma doença nos rins, testemunhou como os médicos não entendiam como seus exames haviam normalizado depois de uma semana de jejum e oração. Outro irmão, que fora dado como desenganado por um câncer, mostrou as tomografias limpas depois que os servos oraram sobre ele. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim, repetia o jovem em pensamento, enquanto apertava a Bíblia contra o peito como se fosse um escudo. Uma noite, após a ceia do Senhor, ele teve um sonho tão vivo que acordou suando. No sonho estava deitado em uma maca rodeado por médicos de jaleco branco, mas acima deles, uma luz brilhava e uma voz dizia, Filho, levanta-te. Quando ele abriu os olhos no sonho, estava de pé saudável, e a voz repetia, a tua fé te salvou. Ao despertar, não teve dúvida, era uma mensagem de Deus. No dia seguinte, foi direto ao laboratório fazer novos exames, mesmo antes do prazo recomendado. O técnico olhava para ele com estranheza, como se duvidasse que aquele jovem, que antes tremia ao entrar ali, agora sorria com tanta certeza. Quando o resultado chegou, o médico que o atendeu ficou boquiaberto. A carga viral, que antes era altíssima, estava indetectável. Os linfócitos, que estavam baixíssimos, haviam se recuperado a níveis normais. Isso não é comum, balbuciou o profissional, geralmente leva meses, anos com tratamento. O jovem apenas sorriu e respondeu, doutor, eu tenho um médico que opera milagres. O médico, incrédulo, pediu para ver os exames antigos e os novos lado a lado. Depois de comparar, balançou a cabeça e disse, não há explicação científica para isso. Mas se foi sua fé que fez isso, então continue nela. Ao voltar para casa, o jovem não aguentou a emoção. Entrou no quarto, ajoelhou-se e chorou como nunca. Não eram lágrimas de alívio, mas de gratidão profunda. Senhor, eu não merecia isso. Eu duvidei, tive medo, pensei que tu me havia abandonado. Mas tu, na tua misericórdia, me mostraste que estás vivo, que ouves, que ages. Naquela hora ele fez um voto, nunca mais esconderia sua história. Se Deus o havia curado para sua glória, então ele contaria a todos, para que mais almas crescem no poder do Senhor. No domingo seguinte, durante o culto, ele pediu a palavra. Com a voz embargada, mas firme, testemunhou tudo, o diagnóstico, as orações, o sonho, os exames. Quando mostrou os papéis para a congregação, muitos irmãos choraram. Um servo mais velho levantou-se e disse, glória a Deus. Isso não é sorte, não é coincidência. É o dedo de Deus operando entre nós.
como nos dias dos apóstolos. O coro irrompeu em cânticos de gratidão e o jovem, pela primeira vez em meses, sentiu uma paz que não era deste mundo. Mas a história não terminou ali. Nos meses que se seguiram, o jovem começou a visitar hospitais e abrigos, levando a palavra de Deus para outros doentes. Ele não falava de si, mas de Jesus. Contava como o Senhor o havia curado não para se gloriar, mas para que outros soubessem que ainda há milagres hoje. Em uma dessas visitas conheceu um homem idoso também com um diagnóstico grave, que lhe disse: "Filho, eu já não tenho esperança." O jovem então pegou sua mão e disse: "O Senhor não olha para a nossa esperança, mas para a sua própria glória. Se ele curou a mim que não era digno, pode curar a você também." E oraram juntos, ali mesmo, no corredor do hospital. Anos depois, aquele jovem, agora um servo dedicado na congregação, ainda carrega consigo os exames que comprovam a obra de Deus em sua vida. Não os mostra por vaidade, mas como prova para os que duvidam. "Não sou eu que curei, diz sempre, foi o Senhor. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um que crer." Sua vida se tornou um testemunho vivo de que mesmo quando a ciência não tem resposta, quando os médicos balançam a cabeça, quando o mundo diz não há jeito, Deus está lá, pronto a operar além do que pedimos ou pensamos. E assim a cada culto, a cada oração, a cada irmão que se aproxima com um fardo no coração, ele repete as palavras que um dia ouvirá do servo idoso: "Deus não mudou. Ele ainda sara, ainda libera, ainda salva. Basta crer." E a fé, como uma chama que não se apaga, continua ardendo naqueles que, como ele, descobrem que o impossível para os homens é possível para Deus. O jovem não guardou só os exames para si. Em uma noite de culto, quando o irmão que presidia pediu testemunhos, ele se levantou com as mãos trêmulas não por medo, mas pela gravidade do que ia compartilhar. Tirou do bolso um envelope amarelado pelo tempo e mostrou primeiro o laudo antigo: HIV positivo, carga viral altíssima, CD4 em colapso. Depois o mais recente, carga viral indetectável, sorologia negativa. Não houve gritos, não houve alvoroço, apenas um silêncio profundo, daquele que só existe quando o Espírito Santo está falando mais alto que as palavras. Alguns irmãos choravam. Outros, com os olhos fechados, apenas balançavam a cabeça em gratidão. Um irmão mais velho, que já havia enterrado 2 filhos, se aproximou e pediu: "Me deixe segurar esses papéis." E ali, com os dedos calejados de tanto trabalhar e orar, ele passou os dedos sobre as letras, como se quisesse sentir o peso da misericórdia de Deus. Na semana seguinte, uma irmã da congregação, que há anos lutava contra uma doença nos rins, procurou-o após o culto. "Irmão, eu ouvi seu testemunho e não consegui dormir. Se Deus fez isso por você, será que ele pode me livrar da diálise?" Ele não respondeu logo. Primeiro, oraram juntos ali mesmo, ao lado do banco onde ela se sentava. Depois ele lhe disse: "Não é questão de se, irmã. É questão de quando. Deus não é homem para mentir. Se ele disse que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então a cura que ele deu a mim, ele pode dar a você. Mas tem uma coisa: você precisa estar disposta a esperar no Senhor, mesmo que a resposta demore." Ela assentiu e dali em diante, toda vez que ia à congregação, trazia um frasco pequeno de água abençoada pelos irmãos em oração. Não por superstição, mas como um símbolo de fé, assim como a mulher com o fluxo de sangue tocou a orla das vestes de Jesus, ela acreditava que pela fé Deus operaria. Passaram-se meses. A irmã continuava indo às sessões de diálise, mas agora não ia sozinha. Sempre tinha um irmão ou uma irmã da congregação com ela, orando no corredor do hospital, lendo salmos, cantando hinos baixinho para animá-la. Até que em uma consulta de rotina, o médico ficou perplexo. "Seus rins estão respondendo melhor do que o esperado. Não sei explicar, mas os exames mostram uma melhora significativa." Ela não disse nada ao médico. Só sorriu e agradeceu. Naquela noite no culto, ela se levantou e deu glórias a Deus não pela cura completa, que ainda não viera, bate pela prova de que ele estava agindo. Irmãos, não é ainda, mas já é um começo. E se Deus começou, ele vai terminar. Enquanto isso, o jovem que fora curado do HIV não parava. Ele passou a visitar não só hospitais, mas também presídios. Lá, encontrava homens quebrantados, muitos dos quais tinham sido abandonados até pela família. Em uma dessas visitas, um detento, com as mãos marcadas por tatuagens de um passado violento, lhe disse: "Eu não acredito em Deus. Se ele existisse, não teria me deixado aqui." O jovem não discutiu. Só pediu: "Deixa eu te contar uma coisa. Eu também já achei que Deus não se importava comigo, mas ele me tirou de um buraco mais fundo que esse. Não foi tirando as grades, não foi tirando o ódio do meu coração." O detento ouviu em silêncio. Depois pediu:
Você acha que Deus pode perdoar um homem como eu? A resposta veio sem hesitar. Se ele perdoou um leproso, uma adúltera, um cobrador de impostos e até um ladrão na cruz, por que não você? Naquela mesma noite, o detento orou pela primeira vez em anos. Não foi uma oração bonita, cheia de palavras certas, foi um choro, um pedido de misericórdia. E Deus ouviu. Tempo depois, aquele mesmo detento, já em liberdade, apareceu na congregação. Não vestia terno, não falava como os outros, mas estava ali, com a Bíblia na mão, os olhos úmidos. Irmãos, eu não sei quase nada, mas sei que Jesus me tirou de um lugar que ninguém mais queria me ver. E se ele fez isso, é porque ainda tem algo para mim. Ninguém o julgou. Ao contrário, muitos se aproximaram para abraçá-lo, lembrando das palavras do Senhor. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Enquanto isso, a vida do jovem curado seguia sendo um testemunho silencioso, mas poderoso. Uma vez, uma mãe desesperada o procurou. Seu filho, ainda adolescente, havia sido diagnosticado com uma doença degenerativa. Os médicos disseram que ele não passaria dos 20 anos. Irmão, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. Você acha que Deus pode sará-lo? Ele não deu falsas promessas. Só disse, vamos orar. E enquanto oramos, vamos agradecer, porque a fé não é só pedir. É também confiar que Deus sabe o que faz. Eles oraram por semanas. Às vezes, o jovem ia à casa deles e lia a palavra para o rapaz, que já mal conseguia se mover. Até que em uma noite, o adolescente, que há meses não falava, murmurou, Mãe, eu sonhei com um homem de branco. Ele me tocou e disse, levanta, ponto. No dia seguinte, para espanto dos médicos, ele começou a recuperar os movimentos. Não foi instantâneo, mas foi real. E a mãe, que antes chorava de dor, agora chorava de gratidão. Mas nem todas as histórias tinham um final visível tão rápido. Havia casos em que a cura não vinha como esperavam, e o jovem aprenderá que a fé não era uma fórmula mágica. Uma irmã da congregação, após anos lutando contra um câncer, acabou falecendo. No velório, muitos questionavam: por que Deus não a curou? Ele não teve respostas fáceis. Só lembrou às pessoas que a morte não era o fim para quem está em Cristo. Ela não foi curada aqui, mas agora está onde não há mais dor, não há mais lágrimas. E um dia, quando Jesus voltar, ela ressuscitará com um corpo glorificado. Isso não é derrota, é vitória. As palavras não tiraram a dor, mas deram esperança. Anos se passaram e o jovem, agora um homem maduro na fé, continuava firme. Sua vida não era mais definida por um diagnóstico, mas por um chamado, mostrar aos outros que Deus ainda opera. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com uma vida transformada. Não falava de teorias, mas de experiências. E assim, a cada alma que se aproximava dele com um fardo, ele repetia o que havia aprendido no corredor daquele hospital anos atrás. Deus não olha para a nossa fé perfeita. Ele olha para o seu próprio poder. E quando a gente para de confiar em nós mesmos e passa a confiar nele, é aí que os milagres acontecem. Em um culto de ação de graças, ele se levantou mais uma vez. Não para contar sua história, mas para ler um versículo que havia marcado sua vida, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1h37. Depois olhou para a congregação e disse, Irmãos, eu não sei o que vocês estão passando. Não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor. Mas sei de uma coisa, o Deus que me tirou da morte, que sarou irmãos aqui presentes, que libertou almas do pecado, esse mesmo Deus está aqui hoje. E ele não mudou. Se você está com medo, se está desanimado, se acha que não tem mais jeito, eu lhe digo, tem jeito sim. O nome desse jeito é Jesus. E então, como faziam os servos antigos, ele se ajoelhou ali mesmo, no chão de madeira gasto pelo tempo, e começou a orar não só por si, mas por cada irmão presente, por cada coração ferido, por cada corpo doente, por cada alma que ainda não havia encontrado paz. E o Espírito Santo desceu, não com barulho, não com espetáculo, mas com uma presença tão real que muitos não conseguiram ficar de pé. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em adoração, outros simplesmente ficavam em silêncio, sabendo que naquele momento o céu e a terra se encontravam. E assim, mais uma vez, a fé daqueles que criam era confirmada. Deus não é uma ideia, não é uma religião. Deus é real. E ele ainda opera, ainda sara, ainda salva, ainda transforma vidas. E a história continua. Porque enquanto houver um coração quebrantado, enquanto houver um irmão necessitado, enquanto houver alguém que ainda não conhece o poder do nome de Jesus, o testemunho desse jovem, e de tantos outros como ele, não pode parar. Porque a obra de Deus não é para ser guardada em gavetas, nem em pastas de exames. É para ser vivida. É para ser compartilhada. É para que o mundo saiba, o Senhor vive. E isso, irmãos, é tudo o que precisamos.
O jovem permaneceu ajoelhado por longo tempo, e o silêncio na sala era tão profundo que até a respiração dos irmãos parecia se tornar uma oração. Não havia pressa. Não havia relógios marcando o fim daqueles momentos. Só Deus e seus filhos, unidos na mesma fé, na mesma esperança. Ele não orava com palavras bonitas, nem com frases decoradas. Orava com o coração partido, como quem sabe que só ali, na presença do Pai, há resposta para o que o mundo chama de impossível. E enquanto orava, lembrou-se das palavras do irmão mais velho que certa vez lhe dissera: Filho, quando a gente não tem mais forças, é sinal que está na hora de Deus mostrar as dele. Aquilo ecoou em sua mente como um consolo, porque ele realmente não tinha mais forças. Os remédios não adiantavam, os médicos balançavam a cabeça, os exames só pioravam. Mas ali de joelhos ele sentia algo que nenhum laboratório poderia medir, a paz que excede todo o entendimento. Uma paz que só vem daquele que disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E então, como se o próprio Senhor lhe sussurrasse ao ouvido, ele começou a agradecer. Não pela cura ainda não vista, mas pela certeza de que Deus já havia ouvido. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom. Mesmo quando não entendo, mesmo quando o caminho é escuro, eu sei que a tua mão me sustenta. Obrigado por cada lágrima que caiu aqui hoje, porque o Senhor as guarda em sua garrafa. Obrigado por cada irmão que está intercedendo por mim, porque onde 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, o Senhor está no meio deles. Obrigado por esta congregação, que é a tua casa, o teu refúgio. Aqui o diabo não tem lugar. Aqui a doença não tem a última palavra. Aqui o Senhor reina. E enquanto ele agradecia, algo começou a acontecer no coração dos que estavam presentes. Não era só emoção. Era uma convicção profunda, como se o Espírito Santo estivesse confirmando em cada um: isto é meu. Esta vitória é minha. Alguns irmãos que haviam chegado ali com suas próprias lutas, dores nas costas que não passavam, depressão que não soltava, filhos rebeldes que não voltavam, começaram a se levantar, não mais como espectadores, mas como participantes da mesma fé. Uma irmã, que há anos lutava contra um problema nos rins, se aproximou e colocou a mão no ombro do jovem, dizendo apenas: Irmão, eu também creio. Ore por mim. E ele, ainda de joelhos, estendeu a mão e orou por ela, não como quem tem poder, mas como quem sabe que só Deus pode. E assim, a sala se encheu de vozes. Não era um coro ensaiado, mas um clamor sincero, como nos dias dos apóstolos. Alguns falavam em línguas, outros oravam em voz alta, outros simplesmente choravam, sem conseguir dizer nada. Mas todos sabiam, ali Deus estava agindo. Não do jeito que o mundo espera, com holofotes e propagandas, abate do jeito que ele sempre age, no silêncio do coração quebrantado, na humildade daqueles que reconhecem que sem ele nada podem fazer. Dias depois, o jovem voltou ao médico. Não foi com expectativa, mas com gratidão, porque ele já havia recebido a cura mais importante, a paz. Mas o médico, ao ver os exames, ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhando para ele com olhos arregalados, disse: Isso não é possível. A sua carga viral está indetectável. É como se o vírus tivesse sumido. O jovem não pulou, não gritou. Apenas sorriu e disse: Doutor, eu já sabia. Deus me curou. O médico incrédulo pediu novos exames, achando que houvesse algum erro. Mas os resultados vieram iguais. E então, com a voz embargada, ele perguntou: O que o senhor fez? E o jovem, com a mesma simplicidade com que havia orado na congregação, respondeu: Nada. Só confiei em Jesus. Quando ele voltou à congregação naquela noite, não foi para contar a cura como um troféu, mas como um testemunho de que Deus ainda faz o que fez nos dias de Moisés, de Elias, de Pedro. E ao subir para dar o seu relato, ele não começou falando dos exames. Começou falando da misericórdia. Irmãos, eu não merecia isso. Eu era rebelde, teimoso, muitas vezes duvidei. Mas Deus, na sua bondade, não me deixou. Ele poderia ter me deixado nas minhas escolhas, mas ele me amou primeiro. E hoje eu não estou aqui por causa da minha fé, porque ela muitas vezes falhou, bate por causa da fidelidade dele, que nunca falha. E então ele contou como, nos dias mais difíceis, quando a febre não passava e o corpo parecia desfalecer, ele se agarrava às promessas. Não como um amuleto, mas como âncora. Eu lia Salmos 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E mesmo quando a dor apertava, eu dizia: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. E enquanto ele falava, muitos na congregação se lembravam de suas próprias batalhas.
Um irmão que havia perdido o emprego e não sabia como alimentar a família se lembrou de como, na véspera, um desconhecido havia deixado um envelope com dinheiro na porta de sua casa, sem bilhete, sem assinatura, só com uma frase escrita à mão: Deus prove. Uma irmã que havia orado por anos por um marido incrédulo se lembrou de como, naquela mesma semana, ele havia entrado pela primeira vez na congregação, não por convite, mas porque, segundo ele, algo me puxou para cá. E assim, o testemunho daquele jovem não era só sobre uma cura física, mas sobre um Deus que age em todas as áreas. Porque a mesma mão que sarou seu corpo era a mesma que consolava o coração da viúva, que abria portas para o desempregado, que trazia de volta o filho pródigo. Era a mesma mão que séculos atrás havia aberto o Mar Vermelho, que havia feito o sol parar para Josué, que havia ressuscitado Lázaro. E ali, naquela noite, todos entendiam. Não era uma questão de tempo, de medicina, de sorte. Era uma questão de Deus. Sempre foi. E quando o culto terminou, não houve aplausos, não houve comemorações barulhentas. Houve sim um silêncio reverente, como se todos tivessem tocado no sagrado. Alguns se aproximaram do jovem para abraçá-lo, não como se ele fosse especial, mas como se através dele tivessem visto a glória de Deus. Outros ficaram em seus lugares orando porque agora sabiam que se Deus fizer aquilo, ele poderia fazer muito mais. E o jovem, antes de sair, se ajoelhou mais uma vez, não para pedir, mas para agradecer. Senhor, eu não sei por que o Senhor me escolheu para isto. Eu não sou melhor que ninguém. Mas se a minha vida pode servir para que mais alguém creia em ti, então usa-me. Usa a minha história, usa a minha cura, usa até as minhas fraquezas. Porque no final, não é sobre mim. É sobre ti. Sempre foi sobre ti. E assim, mais uma vez, a congregação saía dali não só com um testemunho a mais, mas com a certeza de que onde quer que estejam os que creem, ali está o poder de Deus. Porque a fé não é uma teoria. Não é um conjunto de regras. É uma vida transformada. É um Deus que desce, que toca, que sara, que salva. E isso, irmãos, é o que nos faz voltar, semana após semana, ano após ano. Não por obrigação, mas por amor. Não por tradição, mas por experiência. Porque aqui, nós não só ouvimos sobre Deus, nós o encontramos. E isso muda tudo.